excelente humor, muitos de nós conhecem, diz que faltou um livrinho que resolvia o problema, que seria Petróleo e Resignação. Bom, o Marcelo me pediu para ficar aqui, né? Não devia, porque da mesma forma que a Gabriel serviu ao vidro, acho que indevidamente no caso, você fica famoso montando no cavalo melhor que os outros. Eu estou sendo filmado com os dados da Gabriel, para mim é uma honra, mas ao mesmo tempo ele está me promovendo. Bom, gente, então, quem quiser fazer pergunta para o Gabriel, só pedir e a gente encaminha aqui, eventualmente. Quem primeiro levantou a mão, você mesmo. Posso fazer? Queria fazer duas perguntas, professor Gabriel, são muito diferentes entre si. Desculpa. Obrigado. Eu gostaria de fazer duas perguntas, professor Gabriel. Uma que seria a mais geral, é sobre, o senhor falou no final, formar um novo tipo de ciência social. E o senhor se colocou como vinculado a uma tradição que é da USP, a do Florestan Fernandes, da cadeira de Sociologia 1, e que, embora a universidade tenha mudado muito, os alunos tenham mudado muito, de alguma forma o nosso currículo, eu falo isso porque eu acabei de sair ano passado da graduação, eu estou agora no mestrado, o nosso currículo, especialmente em Sociologia, ainda deve muito àquela época estruturada em torno dos clássicos, basicamente dos três que o senhor citou, inclusive que Zimmel deveria estar no curso Sociologia 4, ele mal aparece. Mas, enfim, o que eu gostaria de perguntar ao senhor, se o senhor acha que se essa estrutura ainda dá conta da missão da formação na graduação, pensando na universidade que a gente tem hoje, na diversidade de origem social, do corpo discente, de interesses e de relações diferentes que os estudantes estabelecem com o curso, se esse legado que ainda permanece da cadeira de Sociologia 1, enfim, e não só daquela época, né, em torno dos clássicos, se essa formação ainda é boa para formar novos cientistas sociais. Essa é uma pergunta. A outra é uma pergunta, mais porque eu acompanhei o curso é mais uma curiosidade, não tem nada a ver com a primeira pergunta. Eu acompanhei um curso que o senhor deu na graduação, acho que foi o último, sobre política no século XX, e o senhor fazia referências extremamente elogiosas a uma autora, e eu gostaria de saber como o senhor entrou em contato com ela e a influência que ela exerceu sobre o seu pensamento. No caso, estou me referindo a Rosa Luxemburgo. É uma intervenção simpaticíssima. Aliás, como o autor, nosso muito querido aluno e amigo lá na USP. Agora eu posso falar essas coisas, porque como não estou lá dentro, né, não estou... olha, se pegou... deixa até eu usar uma frase, que era uma frase padrão, quando nos longínquos momentos ali em que eu era estudante, etc. e tal, defesas de tese eram grandes acontecimentos culturais. A imprensa cobria, etc. e tal. E todo candidato, cara, que estava defendendo a tese, depois que o arguidor terminava de falar, ele usava a frase seguinte: Vossa Excelência feriu pontos fundamentais da minha tese. Sempre, era assim. Então, aí feriu pontos fundamentais. A primeira questão é realmente perturbadora, difícil. Quer dizer, nós temos essa crença muito arraigada de que se você volta àqueles autores de grande densidade, e se você de cara, não é que volta, de cara vai a eles, você tem um grande ganho. E, entretanto, a dúvida a esse respeito vem se instalando há algum tempo. Dá, às vezes, a impressão de que nós estamos invertendo as coisas, de que nós estamos colocando a maior complexidade, a maior
exigência logo de cara, eventualmente desestimulando mais à frente, e às vezes também não tendo muito como mostrar qual é a relevância disso para as questões que, afinal de contas, preocupam conjuntamente, mas não na mesma forma, não sincronicamente, professores e estudantes. Que lembremos-nos todos, em ciência social, para quem pratica e para quem estuda, é algo orientado por problemas, por inquietações intelectuais que resultam de problemas não resolvidos na sociedade. Não existe estudo diletante no sentido estrito do termo de ciência social. Agora, o problema é, como é que você entra nesse troço da maneira mais fecunda possível? Talvez essa tentativa de ir direto aos clássicos tenha sido uma solução meio cômoda para nós todos. Porque vamos partir da onde? E o diabo, eu sinto esse desconforto, eu não sei se isso é uma solução boa, mas eu não estou conseguindo encontrar uma alternativa razoável para colocar na mesa. Porque se for para se concentrar em contribuições desses ou daqueles, dessa ou daquela escola, sei lá do quê, para dar uma ideia do que está acontecendo nas ciências sociais ou do que aconteceu, aí fica a questão, então por que no diabo não ir logo para os que foram os pais de todos? Sempre surge essa questão. Por que ficar no... aliás, no caso da sociologia é a famosa trindade. No caso da ciência política, que é a mais antiga área dele, aí não tem saída. Não tem saída, quer dizer, como é que você vai deixar de ir ao Hobbes, ao Maquiavel e lá atrás no Aristóteles, etc. e tal. A sociologia que é meio complicada nisso. Eu nem sei se no caso da antropologia essa coisa tem essa dramaticidade. É muito mais fluido, muito mais fluente. Nós é que engrumamos, nós, de novo, ato falha, né? Estou falando da sociologia. A sociologia que engrumou o caldo. Tem que ser esses caras. Eu reconheço que não é inteiramente satisfatório. Provavelmente haja formas melhores de entrar no campo. Agora, tenho que te confessar, eu não estou conseguindo visualizar com nitidez isso, não. Eu não consigo. Talvez, à medida que eu fale da outra parte, eu ainda tenha me dê um insight qualquer. Porque a outra parte é divertidinha, viu? Nossa querida Rosa. Bom, eu, quando estudante, tentei valorosamente uma forte militância, enfim, era não só possível, como todo mundo estava empenhado naquela época, né? Você não era estudante e não estava envolvido em algum tipo de militância, no caso lá da Faculdade de Filosofia, de Ciências Sociais, obviamente a esquerda, na busca do socialismo e tudo mais. E aí, a minha inserção nisso, graças em boa medida aos estímulos do nosso Michel Lowe, que era um veterano, se deu por um pequeno grupo chamado Liga Socialista Independente, que era dirigido pelo Hermínio Saqueta, que ficou conhecido como grande trotskista, mas o que ele transmitia muito era rosa mesmo. Depois isso virou Polop, e depois se desdobrou uma série de outras coisas. Eu devo confessar com a devida vergonha que, por absoluta falta de talento, por volta de 63, veja só que oportunismo, hein? 63 eu já pulei fora. Não apostasia, não foi para a direita, nada disso. Mas não tentei, por absoluta falta de talento, não tentei aprofundar uma militância que seria possível. Mas a grande referência desse grupo e a grande contribuição, creio eu, que esse grupo deu para o debate de esquerda no nosso país, foi ter introduzido com muito vigor a figura da Rosa Luxemburgo, que até hoje é minha santa padroeira. Assim. A Rosa é o exemplo mais acabado, creio, daquilo que você pode tomar como referência intelectual e também humana
naquilo que realmente mobilizou sociedades inteiras num certo momento da sua história. A luta pelo socialismo, pela revolução, pela mudança do capitalismo. Ela ilustra de maneira extrema a acuidade intelectual, o empenho político, o desdobramento, a completa entrega e lúcida, hein? Isso que é importante, lúcida entrega a uma causa que num certo momento ela sabia perdida. A coisa de Rosa é uma coisa trágica. Aliás, a história das tentativas revolucionárias das primeiras décadas do século passado é uma história trágica num grau extremo. Ainda está para aparecer o Shakespeare, que falará adequadamente da tragédia de um Lenin, um homem que sabia que tinha dado errado. Ele sabia com absoluta lucidez isso. Rosa sabia que não era possível ir adiante na luta dos espartaquistas. Ela sabia o que iria acontecer com eles. Ela foi com a lucidez de quem não abandona a causa. Mas o importante era a lucidez. Os seus trabalhos, as suas contribuições ao pensamento socialista continuam sendo fundamentais. Eu não consigo entender como é que você vai tentar reconstruir os grandes combates políticos, as grandes lutas sociais das primeiras décadas do século XX, se não levar muito a sério a posição de Rosa e a sua concentração num tema que continua aí fortíssimo e que, de certo modo, foi incorporado um pouco mais para o lado, digamos, eu quase diria liberal conservador, pela Hannah Arendt, né? Mas o grande tema dos conselhos, o grande tema das formas de autogestão, aquilo que num momento fugidio foram os soviets, é um tema fundamental, de completa atualidade. Então, Rosa é fácil de falar bem dela. Difícil é defender os desgraçados dos 3 ou 4 clássicos. Né? Não que eles não no sentido que eu os esteja desqualificando, evidentemente, mas no sentido de que também não dá para você trabalhar ciências sociais botando num debate, sei lá, Rosa e Trotsky. Não tem como, não vejo de que jeito você vai fazer isso. Você vai simplesmente esterilizar áreas inteiras do pensamento. E em vez de abrir cabeça, você vai gerar todas as formas de como a gente chama isso, essa coisa travada, né? Sectarismo, essas coisas horríveis. Não, conta. Só não, tem a questão que pareceu que eu estava talvez sugerindo isso, que eu fiz as duas questões, é que uma não tem tanto a ver com a outra. É que as propostas que têm surgido, pelo menos dentro do departamento de sociologia, chegaram a surgir recentemente, era de trabalhar mais com temas ou com problemas, enfim, com bibliografias atuais, depois puxar os clássicos, enfim. Eu também acho que não é uma boa solução, mas são essas propostas que estão, vamos dizer, mais postas na mesa hoje, né, de trabalhar com... É bom se lembrar por esse ângulo, porque essa coisa aparece no debate de vez em quando. Eu me lembro de uma versão extremada disso que eu ouvi de um colega aqui do Rio, que estava dando aula lá com ele, o Simon Schwartzman, num debate. Ele dizia: olha, essa história de você ficar atulhando a turma com leituras dos velhos clássicos é um equívoco, porque você deve chamá-los no momento em que eles são solicitados pelo tema em questão. Isso nunca me pareceu uma boa solução. Primeiro que eu não sei chamar quem, se você não sabe de quem se trata, né? Quer dizer, fica difícil chamar um nome abstrato. Ele, no fundo, estava pensando da perspectiva dele, um intelectual altamente sofisticado, que sabia muito bem quando é que ele devia dizer, bom, o Hobbes tem algo a ver com essa vertente aqui da teoria da escolha racional e assim por diante. Mas é que ele sabia do Hobbes, né? Então, eu começo a desconfiar o seguinte: se pressionado adequadamente, eu vou voltar ao velho esquema. Dizer, olha, a gente tem que, sim, começar logo a tratar daqueles que são os fundamentos.
porque nós vamos voltar a eles de qualquer jeito. O que nós não podemos é dizer que nós estamos aprendendo esses caras, de que nós estamos dominando esse pensamento, de que você em 6 meses, 1 ano, 2 anos, diz, bom, agora Durkheim está tranquilo. Não, ele deve não estar. Aliás, eu tenho uma velha coisa que eu vivia amolando meus estudantes, é o seguinte, um curso que presta, você não sabe na hora. Você vai descobrir meses, semestres ou anos depois, quando você enfrentar um problema, dizer, mas espera aí, naquela aula daquele curso apareceu aquela formulação, então vamos ver. Aí sim você vê que a coisa prestou. Porque não é devolução, né? Senão seria muito fácil. 3 dias. Então, se você não cair na armadilha de achar que está aprendendo esses caras, mas sim fica muito claro que você está tomando contato com aquilo que é o fundamento, ao qual sempre se retorna, e não adianta que retorna mesmo, porque eles cobriram o campo. Aí a coisa funciona bem. O diabo que isso põe um peso muito grande sobre o professor e também sobre o estudante, os dois lados. Mas eu desconfio que não tem muita saída não, viu? Mas olha, peraí que tinha uma coisinha faltando. Que Weber, e você não adianta você ficar dizendo que não é, mas você é o grande especialista, que o pensamento de Weber está todo em torno, fundamentalmente em torno da ideia do Estado Nacional. Quer dizer, eu posso pensar nisso historicamente, mas eu nunca vi isso com muita clareza. Você podia explicar um pouco melhor isso? Eu sempre vi o Weber como um homem da racionalização universal. Era isso que eu queria que você... Eu quero aprender isso com você. Olha só, hein? Que simpático. Não, o meu palpite é o seguinte, é que a preocupação substantiva, fundamental dele era realmente essa. Isso ele é explícito. Quer dizer, o negócio é como é que você você consolida um forte Estado Nacional no centro da Europa, que faça justiça, que faça jus à tarefa histórica que lhe cabe, simplesmente porque é o maior e está no centro, e é o mais forte ali, e o coloca de maneira vigorosa e influente no concerto das nações. Isso, no meu entender, está vinculado a toda a tendência do Weber a enfatizar a figura do agente, daquele que busca orientar a sua conduta com vistas a um determinado fim, que é levado a assumir certas opções ao longo desse caminho, e que aí sim você introduz na análise disso, e isso não talvez de maneira também casual, o tema da progressiva racionalidade da conduta desses agentes, porque aí você pega pelos dois lados. Você pega pelo encadeamento mais firme e cada vez mais nítido também do conjunto de atos que constituem uma ação voltada para um certo objetivo. Então, por aí, a racionalização é um tema fundamental, é a racionalidade que permite isso, e, ao mesmo tempo que você, com isso, examina, digamos assim, as condições de eficácia da ação desse agente, você introduz um pouco a sombra do problema de origem, que era a constituição de um agente nacional histórico consistente e capaz de influir o resto, na sua versão mais acabada também, mais eficaz também. Então, a preocupação com a racionalidade e com a racionalização emerge pelos dois lados, do estudo interno das formas de organização da conduta e da presença sempre difusa, mas em segundo plano, da questão de qual é o modo possível de se constituir um grande agente histórico eficaz, capaz de se fazer valer na arena mundial, no caso da Alemanha. Então, a coisa acaba casando, né? Vai um pouco por aí. Gostaria de saber, pergunta que não é muito fácil, mas se você puder ao menos dar um pitaco. Como nós, as novas gerações, né, poderíamos pensar uma teoria crítica, né? Uma teoria crítica talvez no sentido, não extremamente frankfurtiano, mas também, né, que passa por Marx e por Weber, já que você falou deles aí. Já que você falou de Weber, deixa eu te contar mais uma historinha.
Porque, em princípio, nessa coisa de crítica e resignação, que acabou sendo o título do livro sobre o Weber, a ele cabia mais a referência à resignação. E eu vou confidenciar uma coisa. Na origem daquele empreendimento estava a ideia de trabalhar simultaneamente Weber e a teoria crítica. E saber como é que se articulava essas duas coisas. Dá para fazer os caminhos e tal. Então, se for a pensar uma teoria crítica para os nossos tempos, só secundariamente entraria o Weber, mas entrariam os frankfurtianos. E entraria, claro, o marxismo. Aliás, os frankfurtianos eram, nos seus momentos decisivos, marxistas, né? O famoso marxismo ocidental, etc. e tal, mas isso historicamente se explica por que eles tinham esse tipo de interesse e não outros. Agora, eu desconfio que ambas essas vertentes nos dão os elementos que continuam valendo para aquilo que temos que fazer. E eu acho que temos sim que manter a grande tradição crítica nas ciências sociais. Porque crítica, claro, nós estamos cansados de saber, não significa simples repulsa a um estado de coisa, mas significa a capacidade que Marx exerceu de maneira extrema e que os frankfurtianos, ao seu modo, tentaram retomar, e evidentemente outras correntes também por aí, significa a capacidade de rigorosamente detectar tendências no interior de uma configuração histórica dada e, simultaneamente, mostrar os limites internos dessa configuração histórica. Aí que vem o elemento crítico. O elemento crítico não é da repulsa, é da demonstração dos limites. Eu critico o capitalismo não dizendo que o capitalismo não presta. Eu critico como Marx fazia, diz, olha, ele só consegue chegar até esse ponto. Quando chega nesse ponto, desgraçadamente em crise. E daí a nossa querida Rosa Luxemburgo, coloca a questão decisiva, que é aquela famosa versão que ela constrói, ou eu leio nela a versão que ela constrói do lema que não é dela, socialismo ou barbárie. Qual é esse problema? Que é o problema que nós temos que defrontar agora. A geração presente vai defrontar. A questão é o seguinte, se você pega a Rosa, ela diz, capitalismo vai para a crise, não tem conversa. Não tem jeito, o planeta é limitado, os recursos são limitados, a acumulação é limitada, chega uma hora que o bicho estoura. Muito bem. Claro que, caricaturando. Então, não tem jeito, vai haver crise do capitalismo. O que ela diz junto com isso? Isso que é fundamental. Temos que construir a alternativa. Na cabeça dela, a alternativa era socialismo, óbvio. Temos que construir a alternativa já. Porque a crise do capitalismo sem alternativa socialista é a barbárie. É isso que ela estava dizendo. É isso que assusta no momento presente. Uma crise, vamos chamar, entre muitas aspas, final do capitalismo, catastrófico do capitalismo, no momento presente, é o quê? É o que se não está construída a alternativa histórica. Rosa sabia disso com extrema nitidez. Lutou como pôde, como uma leoa, para tentar construir essa alternativa. As condições históricas não permitiram. Ela não está construída nesse momento que eu saiba. Não significa que o mundo esteja parado, mas não está construída uma alternativa, nem ela poderá ser mais do tipo que a Rosa pensava. Não vai ser a classe operária, etc. Mas essa questão é fundamental. Agora, o que é uma teoria crítica? É isso. O limite dessa configuração histórica é esse. Ele não pode ir além desse. No entanto, ele se apresenta como podendo ir além disso. Então, nós temos que desmistificar isso. E temos que tentar detectar rigorosamente, com o melhor instrumental possível. Marx é um bom exemplo disso. Ele tentava usar tudo que estava disponível na sua época. E essa até brincava de fazer matemática, né? Mas enfim, é verdade. Se ele pudesse, ele teria matematizado muito mais. Coitado, se ele soubesse o que aconteceu depois. Mas rigorosamente, detectar tendências que objetivamente se desenham nisso. Isso daí é o problema hoje, tanto como antes. Essa é uma tarefa hoje, tanto como antes. Está inteira aí. Então, o delineamento de uma teoria crítica da sociedade está dado. O que não está dado, por onde diabo a gente vai pegar isso? Por onde a gente vai pegar isso?
Quer dizer, nós sabemos que temos que procurar. Quais são as grandes tendências estruturais nesse mundo presente? O que se desenha no seu interior, para além daquilo que parece dado sem mais? E que alternativas também, eventualmente, se desenham? Porque elas pareciam relativamente nítidas no momento dos grandes confrontos de classe, do período heróico da expansão capitalista. Nesse momento, pelo jeito, é mais difuso. Mas a exigência é a mesma. Para mim, uma teoria crítica faz essas duas coisas. Detecta limites, desmistifica a ideologia que não reconhece os limites e busca detectar tendências no interior do seu objeto. É só isso. Não mudou a tarefa. Agora, a formulação dos problemas e os instrumentos, eles estão. Não vai ter um grande clássico das ciências sociais em período previsível do tempo, creio eu. Quer dizer, um Marx, com sua capacidade de captar todas as grandes tendências e pegar tudo que de valioso havia no pensamento social dessa época, fazer uma síntese absolutamente magistral, ou a erudição universal de um Weber, ou a tenacidade de Bulldog de um Durkheim, não vai haver tão logo isso não. E não é porque o pessoal por aí seja burrinho, é porque não há como você captar tudo isso daí nesse momento. Nós temos a duvidosa honra de viver em um período de transição, diz que é a pior coisa do mundo. Porque você não tem onde se agarrar. Mas as tarefas são mais prementes e não menos. Só que as ambições provavelmente têm que ser um pouco mais temperadas, digamos assim, né? Quer dizer, não vai sair daqui dessa sala nenhum novo Karl Marx, eu acho. Mas na geração seguinte, talvez sim. A geração acadêmica seguinte. Eu posso ser desmentido da maneira mais alvissareira, né? Dentro de 2, 3 anos são livros escritos por quem está nessa sala, né? Senhor, que título poderia ter esse livro, hein? Crítica da informação. Como é que seria isso? Nem o título eu consigo bolar. Veja você. Como é que seria? Paralelo à resignação. Maravilha. Mas nem o título, que vergonha. Olha, talvez tenha um título muito original. Crítica da economia política. Está na hora de refazer, né? Está na hora de refazer. Vem aqui, tem que gravar. Deixa eu só contar uma coisinha, né? Ela vai ficar esperando. Não, por causa da intervenção que fazia, referência simpática a um curso de graduação meu. Não deu por circunstâncias puramente acidentais na USP para eu dar o curso de graduação que deveria ser a minha despedida. Se algum dia, de alguma maneira, ainda vou fazer algo do gênero. O título era Adeus, Weber. Uma pergunta muito simples que me ocorreu durante a discussão é a relação entre crítica sociológica e moral. É possível uma teoria crítica não moralista ou amoral? Salva, disse que acabou o tempo. O que se levanta é a questão do componente normativo das teorias. E de fato, eu não consigo visualizar uma teoria crítica que não inclua um componente normativo, ou seja, a referência a dados que transcendem a situação empírica examinada, né? Aí eu não tenho como defender a ideia de que você possa ter uma teoria crítica sem qualquer componente normativo. Normativo nesse sentido, digamos, mais estreito, de que se refira a formas de conduta que não são estritamente aquelas dadas numa configuração empírica possível.